Prontinho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, a nossa live aí sobre ponte de Wheatstone. Nessa versão que eu estou usando aí, que eu meço uma lâmpada, um filamento de uma lâmpada incandescente, tá? Porque os resultados dão umas coisas curiosas e acho bem interessantes, né? Então, a ideia dessa live é tirar as primeiras dúvidas sobre ponte. Então, vamos lá. Dúvidas? Alguma pergunta? Algo deve ter. Ô, professor, Vamos lá, José Felipe, manda. nos gráficos, mais precisamente no R1 pelo R encontrado pela ponte de Wheatstone, o angular é praticamente 1, que eu encontrei aqui, e o linear ele não é 0. Então, esse linear, ele quer dizer alguma coisa por trás, ou será que ele é só um número? Não sei. Quer dizer, pela frente, está explícito. Então, vamos lá. Vamos retomar esse tema. Eu acho que eu tenho aqui um desenhinho, que eu não sei se é bem o que nós vamos na aula ou não. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, para discutir essa parte. Vamos lá. Tá, então aqui está uma ponte de Wheatstone. Não sei se nós vamos nessa configuração, porque eu posso mudar 1, 2, 3 e 4 e a equação de equilíbrio é sempre a mesma. É esse valor sobre esse valor dividido por esse sobre esse. Mas quem é 1, 2, 3, 4, eu posso variar à vontade. Vamos pegar se já é essa mesmo. Né? Então, nota aqui o seguinte. A primeira medição que nós fizemos para o ponte de Wheatstone, você tem, se eu não me engano, agora não sei se está certo, o 3 e o 4 são fixos, o 1 é a década que vai variando até obter o equilíbrio. Então, para cada R2, para cada V que eu aplico, cada R2, eu mexo em R1 até chegar no equilíbrio. Bom, chegou no equilíbrio, eu tenho aquela equação R1 sobre R3 igual a R2 sobre R4, então eu posso, conhecendo 3, 4 e 1, eu calculo 2. Legal. Então, com isso, eu consigo calcular o R2, que é esse braço aqui da minha ponte, para várias condições de tensão. Por que isso muda? Porque aqui esse resistor R2 é uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada da vovó, de filamento ainda. O que ela tem de curioso, de especial, de fantástico aqui? É que, de acordo com a corrente que passa pelo filamento, ela vai esquentar, vai ter uma certa temperatura, e, de acordo com a temperatura do filamento, ela vai ter uma resistência diferente. Então, tem uma relação, né? Passa a corrente, isso são colisões de elétrons, tá? vai aquecer o material, vai mudar o que a gente chama da resistividade elétrica do tungstênio, isso reflete em aumentar a resistência. Aumentou a resistência, desequilibra a ponte. Então, quanto mais eu aumento a tensão, mais eu altero a resistência e tenho que reequilibrar toda hora. Então, por isso que a gente tem aqui uma tabela com várias tensões na fonte, que vai corresponder a várias resistências, por todo esse processo. Corrente, aquece, aquecimento, muda a resistividade muda a resistência, desequilibra a ponte, eu reequilibro a ponte e calculo a resistência. E todo esse jogo é várias vezes. Bom, eu posso calcular a resistência dessa lâmpada por 2 métodos. Um é pela ponte de Wheatstone, conhecendo R3, R4, R1, eu tiro R2. Legal. E o outro é, tendo aqui um voltímetro e um amperímetro, eu sei qual que é a diferença de potencial que atravessa entre os terminais da lâmpada e qual a corrente que atravessa a lâmpada. Se eu sei V e sei I, divido V por I, eu tenho R. Então, eu consigo calcular a resistência via lei de Ohm, V sobre I, via ponte de Wheatstone. Tá? Esse gráfico que eu sugeri, que é o RW pelo R0, deixa eu trocar aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo chamar essa tela aqui. Não, tem que conseguir, né? Não tem opção. Aqui tá.
Deixa eu só posicionar. Então, vamos lá. Eu apanho dessa luzinha, mas vamos conseguir. Esse gráfico que eu sugiro é um gráfico que você tem aqui a resistência calculada via ponte de Wheatstone e aqui via lei de Ohm. Então, quem fez, Felipe, quem fez, agora nem lembro quem perguntou, José Felipe, né? Isso. Deve ter obtido uma reta assim. É por aí. Por aí, né? Com um coeficiente linear positivo e um angular positivo. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, isso aqui é y igual a mais bx, reta em milimetrado, não tem outra opção. Então, aqui eu posso escrever que a resistência calculada pela ponte de Wheatstone é igual a uma constante, essa aqui, ó, de A, mais um coeficiente angular, ΔY por ΔX, vezes a resistência pela calculada, resistência calculada, vai assim, ó, por ohm, mais bonitinho assim do que, ó, pronto. Tá? Quanto vale o B? João, José, você calculou? Aproximadamente quanto? Deixa eu só confirmar. 1,02. Ou seja, aproximadamente 1. O que significa? Bom, primeiro, isso aqui é uma reta? Quando eu pergunto isso, você me responde. Quanto vale o R2? O coeficiente de correlação? É aproximadamente 1. Deve ser um 0,99, alguma coisa assim. Quase que 1. Então, significa, bom, é um ajuste linear, é uma reta. Bom, essa reta tem coeficiente angular 1. Se fosse só isso, coeficiente angular 1 significa uma reta do tipo y igual a x, ou seja, esse cara é igual a esse cara. Quer dizer que a resistência calculada via ponte de Wheatstone é igual à resistência calculada via lei de Ohm. Tá, isso que fala o coeficiente aqui, angular 1. No entanto, você tem esse cara aqui, que não é 1, que não é 0. Deveria ser 0. Afinal, estou falando da mesma lâmpada, do mesmo filamento, com o mesmo aquecimento, ou seja, com o mesmo R. Então, como pode a mesma lâmpada ter uma resistência calculada pela ponte de Wheatstone que é maior do que calculada pela lei de Ohm? Maior de quanto? Maior desse fator A. Então, como explicar isso? O que está acontecendo aí? Por que deu diferente? É que esse circuito é um circuito não ômico, mas... Então, vamos devagar. Qual que é a unidade de A? Ohm. Ohm. Qual que é o valor dele, numérico? É 2,36. 2,6? 2,3. Tá, 2,3 ohm. Repara, essa reta aqui, ó, seria a reta ideal se o valor medido por Wheatstone fosse igual de Ohm. Coeficiente angular 1, linear 0. No entanto, essa foi a reta experimental, o que significa que essa igualdade vale desde que você some sistematicamente esse valor. Ou seja, isso aqui tem cara, então, de ser um erro sistemático. Alguma coisa que afeta todas as medidas de maneira igual, que faz com que a resistência calculada pela ponte de Wheatstone seja igual à resistência calculada pela lei de Ohm, mais 2,3 ohm. Quem que pode dar origem a esse erro sistemático? É um valor constante, é um valor pequeno, é um valor que torna, faz com que a ponte de Wheatstone dê um valor maior, ou sistematicamente maior do que a lei de Ohm. Qual que é a origem disso? Alguma sugestão? As resistências dos equipamentos de medição?
Qual especificamente? Amperímetro. Então, vamos lá. Eu tenho um braço da ponte aí, onde eu tenho aquela lâmpada e tem aqui um amperímetro. Tá? Isso aqui é só um braço da ponte. E aqui eu uso o meu voltímetro. Então, vamos lá. O que enxerga o voltímetro? Só uma lâmpada. Então, quando eu faço V sobre I, esse V é a diferença de potencial entre os terminais da lâmpada. O que acontece no amperímetro está fora, vamos dizer assim, da visão do voltímetro. A corrente que atravessa esse amperímetro é a corrente que atravessa também a lâmpada, porque esse V aqui do voltímetro, lembra, 20 kΩ por volt. E esse aqui são poucos ohms, então é muito maior. Então a corrente praticamente ela entra por aqui e sai por aqui. Então esse é o V entre os terminais da lâmpada, esse é o I que atravessa a lâmpada, portanto esse R ohm é o R da lâmpada. Mas o que enxerga a ponte de Wheatstone? Ela enxerga todo esse braço aqui, ó. Ela enxerga lâmpada. Bom, enxergaria o paralelo lâmpada com volt, mas lâmpada com voltímetro vai dar lâmpada, porque o voltímetro é muito maior, tá? Então, a ponte de Wheatstone enxerga a lâmpada mais um amperímetro que tem resistência baixa, mas não é desprezível. Então, o que o Wheatstone calcula é o R da lâmpada mais o R do amperímetro. Então, repare que eu escrevo isso aqui igual a... Não. Nada disso, nada a ver. Vixe, agora piorou. Vou apagar. Pronto, vamos de novo. A ponte de Wheatstone enxerga a lâmpada mais o amperímetro, enquanto que o Wheatstone enxerga só, enquanto que o Ohm enxerga só a lâmpada. Quem quer esse valor a mais é esse cara aqui, ó, esse extra de 2,3 ohms. Então, essa é a resistência interna do amperímetro. Por quê? Porque o amperímetro está no braço da ponte de Wheatstone que está sendo monitorado. A ponte de Wheatstone mede entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então ele mede lâmpada, voltímetro e amperímetro. O voltímetro é desprezível, é muito bom no caso, tá? Então ele mede lâmpada mais amperímetro. E o voltímetro mede só lâmpada. Se eu tivesse colocado o circuito assim, ó. Então voltar. Então imagina, aqui eu tenho a lâmpada, aqui bonitinha, e aqui está o amperímetro. Então esse aqui é o braço, um dos braços da ponte. Se eu tivesse colocado o voltímetro aqui, ó, o que ele enxergaria? Diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. Se eu tivesse medido assim, você calcularia que a resistência calculada pela lei de Ohm ia ser igual à resistência calculada pela ponte de Wheatstone e ambas diferentes da resistência da lâmpada. Ou, se quiser, ambas igual à resistência da lâmpada mais a do amperímetro. Então, se eu tivesse colocado o voltímetro aqui, ó, desculpe, eu coloquei aqui. Por isso que deu diferença. Se eu tivesse colocado aqui, não daria diferença e pensaríamos ingenuamente que os dois valores calculados por Ohm e por Wheatstone são exatamente iguais. Porque o voltímetro é perfeito, o amperímetro é perfeito, todo mundo é maravilhoso. Porém, não à toa, eu resolvi colocar o voltímetro aqui para provocar essa diferença no gráfico que o José fez, e todos vão fazer, né? De resistência pela ponte de Wheatstone pela resistência pela lei de Ohm. Tá? Existe aqui um valor sistemático, um erro sistemático. Tá? O erro é meio que bullying, né? Não é um erro,
é a presença do amperímetro, que sistematicamente afeta o valor medido lá no braço da ponte de Wheatstone. Então, vamos lá. Coeficiente de correlação, deu reta? Sim, deu reta, estou vendo, está muito bom. Angular deu 1, que bom. Um é igual ao outro, exceto por uma coisa que sistematicamente afeta. Quem que é esse cara? A presença do amperímetro. Então, com isso, a gente consegue revelar que o amperímetro pode ser muito bom, mas não é ideal. Por que não é ideal? Porque esse filamento tem 20 e poucos ohms. E o teu amperímetro tem 2 ohms, ou seja, 10%. Não é tão desprezível assim, não. Se eu tivesse um filamento de, sei lá, 500, 1000 ohms, o amperímetro ia passar como ideal. Mas eu estou falando de 2 em 20. Pô, isso não é tão desprezível. Então, voltando lá ao que o José Felipe perguntou, esse coeficiente linear, sim, tem sentido, e ele deixa de certa forma explicitamente a informação de que o amperímetro não é ideal. E você consegue calcular qual que é a resistência interna dele. Olha que bonito isso, hein? Certo? Certo, professor. Fácil, né? Agora sim. Agora sim, isso mesmo. O que mais? Ô, professor, você também pede para relacionar a resistência da lâmpada com a temperatura. Mas a gente não tem os dados da temperatura, né? Isso. Eu peço não para relacionar, mas para dar uma pensada nisso. O ideal seria ter essa relação, tá? Que você pode medir, por exemplo, se você medisse a radiação emitida pela lâmpada, você poderia estimar a temperatura. Chama-se radiação de corpo negro. Tanto que ela só vai acender quando você passar lá 20 e poucos volts, que a corrente é alto bastante para aquecer o suficiente para ele emitir luz. Naqueles primeiros pontos, abaixo dos 20 volts, está emitindo luz, porém invisível, infravermelho. Nós não enxergamos. Talvez com o celular fosse possível ver que ela está acesa antes do olho humano. Porque a sensibilidade do celular é um pouquinho, ele enxerga um pouco mais infra do que a gente. Bom, mas para fazer isso eu teria que ter essa relação. Qual que é a resistividade, qual que é a temperatura e tudo mais. Então nós não conseguimos fazer isso, não. Se eu tivesse uma tabela também para cada condição a temperatura, eu teria um termômetro perfeito. Porque eu posso associar a resistência à temperatura. Faço uma curva de calibração. Depois eu posso jogar o termômetro fora e basta eu medir a resistência, faço uma função de conversão e tenho a temperatura. Poderia ter um termômetro dessa forma. Professor, eu estava lendo sobre isso. Tem um sensor NP alguma coisa que faz exatamente isso. Ele relaciona a grandeza elétrica, né, com a grandeza física, e ele faz uma curva assim, e aí você pode usar o sensor para medir a temperatura, ou pressão, ou peso. Então, vamos lá. Esse NTC, tem o PTC e o NTC. Um tem um coeficiente térmico negativo e o outro positivo. O NT e o P para isso. O que significa isso? O PTC, quanto maior a temperatura, maior a resistência. E o NTC, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Mas uma vez calibrado, é funçãozinha de conversão. Como nós viemos lá com o volume do voltímetro, com o voltímetro, lia o valor analógico, multiplicava por um fator, chegava no valor correto, vai ser igual. Nós vamos ler a resistência pela ponte de Wheatstone, multiplicar por um fator e chegar na temperatura, um fator de conversão desse tipo. Pode ser positivo ou negativo. Então aí está o NTC ou PTC. Nesse caso, para temperatura. Mas por quê? Porque a temperatura afeta a resistência. O que faz a ponte de Wheatstone? Ela só enxerga resistência. Variou a resistência, desequilibra a ponte. Desequilibrou a ponte, você tem dois procedimentos. Você pode ler o desequilíbrio, em vez de ler quantos microamperes, você pode ler já em temperatura. Ou
desequilibrou, você equilibra e em função do novo valor de R1, 2 e 3, você calcula, de R3, 4 e 1, você calcula o 2 e associa a temperatura. No grupo a gente estava pensando isso sobre calcular o desequilíbrio, se talvez fosse possível, quando aumentar a temperatura, você já calcula o desequilíbrio que isso gerou, né? Sim, você pode ir direto pela ponte. Mas o que acontece na prática? Nós temos circuitos, vamos dizer, comparadores, que você consegue atuar num dos braços da ponte até a corrente ser zero. Então, às vezes, é até mais fácil fazer isso. Tá, mas é a questão da eletrônica, mas a ideia que você falou é exatamente, eu posso trabalhar no desequilíbrio ou trabalhar na correção. Tanto faz. Mas vamos voltar um pouco ao que você falou. Você falou do NTC, do PTC, que são resistores que variam com a temperatura. E se eu tivesse um resistor que varia com a luminosidade? Ou que varia com a pressão? Ou com a tração? Ou seja, qualquer grandeza física que afeta a resistência pode ser medida por uma ponte de Whitson. Eu queria falar no segundo, vou falar já, aproveitar. Tá? Desde que ela tem aquela correlação, né, com a grandeza elétrica, né? Sim, se você tem essa correlação entre quanto de luz para quanto de resistência, e aí você vai ter o LDR, que é um dispositivo que é sensível à luz. Se você tem um dispositivo que mede conforme a tração, você tem uma resistência diferente, você vai ter um extensômetro, o strain gauge, você consegue relacionar. Então, você imagina, por exemplo, o pessoal aí da civil, você tem lá uma parede, uma ponte, um prédio, uma estrutura qualquer, com eu nunca sei se é fissura, eu acho que é fissura o nome mais chique, né? Não é trinca. Mas você tem lá uma rachadura na parede, uma ponte. O que você pode fazer? Você pega um sensorzinho e cola essa ponta aqui, e aqui está a sua trinca. Se isso aqui abrir, se a trinca, se aquela estrutura se move, você vai tracionar o teu sensor. Ele muda a resistência e a ponte apita. Opa, mudou alguma coisa, saiu do equilíbrio, está mexendo. Se vai cair, eu não sei, mas que está mexendo, tá. E você poderia imaginar até esse sistema, ora expandindo, ora contraindo, ora expandindo, ora contraindo. Você consegue fazer um gráfico em função da temperatura, em função da carga, em função de passar um caminhão na ponte, uma função do vento, como que essa trinca, a fissura, a rachadura, sei lá o termo técnico, varia conforme um determinado esforço. Brincando com uma ponte de Wheatstone, usando um sensor que funciona à base de tração. E aí vai. Dá para fazer 1001 maluquices. Você pode usar a temperatura de um forno, você pode medir vácuo, pressão negativa. Tá? Que é interessante esse exemplo. O vácuo, você tem um filamento, como o da lâmpada. Passou uma corrente, ele esquenta. Como é que ele perde calor? Ele perde calor porque tem ar em volta e a molécula do ar chega, bate, pega esse calor e vai embora correndo. Aumenta a energia cinética dela, transfere energia. Então, quanto mais colisões de moléculas do gás em volta, ou do fluido em volta, mais o resistor esfria. Se você faz vácuo, você diminui as colisões. O filamento não consegue esfriar por esse processo de convecção. Então, ele se mantém mais aquecido. Mais aquecido, maior resistência, a ponte apita, você consegue relacionar o vácuo de uma câmara com a resistência. Então, você tem um medidor de vácuo. E aí vai, a imaginação vai solta agora. Tudo que afeta a resistência pode ser detectado. Ô professor, mas eu não entendi. Com os dados que a gente tem, a única coisa que dá para saber é que a temperatura é proporcional ao aumento de resistência. Mas não tem como saber se a relação é linear ou exponencial? Não, aí começa a ser difícil. O que você pode pesquisar? Nós não medimos. Então, não é uma conclusão do experimento, porque nós não temos dados experimentais para concluir isso. Mas você pode, a partir desse experimento, pensar, puxa vida, eu sei que a relação entre resistividade e temperatura é uma relação tipo dilatação. Resistividade, deixa eu botar aqui, peraí.
Deixa eu voltar minha telinha aqui. Deixa eu zerar isso aqui. Opa, tem que habilitar, né? Senão vocês não enxergam nada. Então, vamos agora propor uma outra teoria que vai além do experimento. Então, não é uma conclusão a partir dos dados. Mas eu posso escrever que a resistividade de um material, em função da temperatura, é dado por um valor, vamos chamar assim, referência, está multiplicado por 1 mais um coeficiente, aqui multiplicado pela temperatura menos temperatura diferente. Lembra a dilatação? É a mesma expressão. Então, o que fala isso? Olha, nessa temperatura de referência, quanto que é? Em princípio, quanto você quiser. Mas podemos definir como 25 graus Celsius, como 20 graus Celsius, como 0, sei lá. Nessa temperatura de referência, você tem esse valor de referência. Se você varia a temperatura, se ela aumenta, esse cara sobe. Se esse A for positivo, claro. Se ela diminui, esse cara diminui. Então, eu tenho uma relação linear entre a resistividade e a temperatura. E eu posso saber também, vocês sabem lá do ensino médio, que a resistência, no modelo simples aí, é dado por resistividade, comprimento de um fio pela área. Se esse cara varia linearmente com a temperatura, esse cara também varia linearmente com a temperatura. É claro que eu estou desprezando aqui variações de comprimento e área por dilatação. Tá? Então, grosseiramente falando, podemos falar que a resistência ela é proporcional à temperatura. Tá? Mas eu não tenho esses dados experimentais. Isso é um modelo que nós temos. Tá? E qual que é a relação entre a resistência e a corrente elétrica? Esses dados vocês têm. Porque vocês mediram a corrente variando a resistência. Então, o R por I vocês têm. Alguém fez esse gráfico? Quanto que dá esse gráfico da resistência da lâmpada em função da corrente? A gente fez aqui, professor. Deu como? E aí deu uma função exponencial. Opa, peraí, vamos devagar. Deu uma função crescente. É parecido com isso, mas eu acho que é exponencial. Então, vamos lá. Aí tem um monte de coisa. Bom, para falar que é exponencial, primeiro, você teria que passar por um monologue. Para dar reta. Porque reta em monologue é descrita por função exponencial. Fechou, redondinho. Se não fez isso, você pode falar, puxa, uma função não linear crescente. Se é uma exponencial, se é uma função potência, se é outra coisa, não sei te falar. Tudo bem? Entendi. Então, vamos só ser honesto. Que ela é não linear, eu percebo, que ela é crescente, eu percebo. Agora, qual que é o comportamento, batendo o olho assim, eu não sei. E mesmo se tivesse ido para um monologue e desse reta, eu falaria que nesse intervalo medido, entre esse valor e esse valor, eu posso descrever como uma exponencial, mas eu não garanto que daqui para cima ou daqui para baixo seja exponencial. Tá? Eu posso falar aquele limite só. Mas vamos lá. Primeira coisa interessante. Se fosse um resistor ôhmico, ixi, o que é isso? É aquele resistor tal qual aplicou uma certa diferença de potencial e dividiu pela corrente, sempre dá o mesmo R, R constante. Nesse caso, se fosse ôhmico, ele seria assim, ó, constante. Para qualquer corrente, o valor é sempre o mesmo. Então, o que eu posso concluir? Que a minha lâmpada é um resistor não ôhmico. Não segue essa lei, vamos dizer, não tem um R único. Olha que legal. Ela segue essa lei ponto a ponto. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho um certo I e um certo V. E calculo R. Nesse ponto, eu tenho um outro I, um outro V, e vou calcular um outro R. Então, a lei de Ohm vale ponto a ponto. Mas não é o mesmo R. Então, não é um resistor ôhmico. Tá bom? E daí que pode ser ponto a ponto calculado? Repara que a ponte de Wheatstone, ela foi deduzida, ela foi concebida, ela está montada
a partir da lei de Ohm. Eu apliquei lá RI aqui, RI, ou V aqui, igual V aqui. A dedução envolve lei de Ohm. Então, ela foi totalmente deduzida pela lei de Ohm. Agora, eu coloco um negócio lá que não é ômico. E dá certo. Uau! Por quê? Porque para cada condição da lâmpada, entenda-se, corrente e tensão, localmente ou pontualmente ela funciona. Eu não posso definir uma resistência única. Eu estou vendo nesse gráfico que a resistência varia. Uma pergunta interessante, mas qual que é a relação entre como que varia esse R da lâmpada com a corrente? Bom, aí eu posso pensar o seguinte, peraí, se eu lembrar do efeito Joule, eu sei que a potência dissipada tem alguma coisa a ver com a resistência e o quadrado da corrente. Então a função quadrática? Não sei, porque esse cara também varia. Então, repara que não é tão trivial, mas eu sei que não é reta. Se é uma exponencial, eu chutaria uma potência, que é muito mais genérica. Tá? Então, eu posso imaginar alguma função aqui não linear, talvez de ordem 2. Um chute pelo I quadrado, só. Mas eu não posso garantir, eu teria que fazer um modelo. Se eu passasse para um D-log, lembra do D-log? Como é que era o D-log? Y igual a x elevado a b. Se esse b der 2, é parábola, é função quadrática. Se não der 2, lamento, não é. Então, tudo isso eu poderia investigar. Tá? Já seria, vamos dizer assim, e muito mais além, e um pouquinho mais além dos meus dados. Tá? Mas tudo isso ainda é um pouco de especulação. Até os gráficos mono-log de log eu posso fazer. E não é especulação, porque eu tenho os dados do R e os dados do I. Perfeito. Agora, entender se isso aqui é efeito Joule, alguma coisa ligado à resistividade, já exigiria talvez um pouquinho mais de ajuste. Mas o caminho é por aí. Seria refazer o experimento com mais cuidado, com um termômetro, com alguma coisa de mais temperatura, e a gente avançar. Então, repara que esse experimento tem, vamos dizer assim, um potencial muito grande. Poderíamos ir muito longe, se quiséssemos. Não dá nem tempo, tá? Mas poderia. Então, eu poderia montar umas 3 aulas só com a ponte de Wheatstone. Existe uma versão da ponte de Wheatstone que o pessoal do departamento faz também, que é o seguinte. O pessoal pega um fio de cobre, enrola, um fio, não sei quantos metros de fio, agora não lembro mais, coloca dentro de um becker com água quente e um termômetro. E aí começa a medir. Liga lá o sistema e para cada temperatura ele equilibra a ponte e mede o valor de equilíbrio. E daí, depois vai calcular o R da lâmpada. A temperatura baixa, sai do equilíbrio, você reequilibra, calcula um novo valor. A temperatura baixa, sai do equilíbrio, você reequilibra, assim vai. Então, você pega de tantos em tantos graus Celsius e consegue fazer a curva de resistência por temperatura. Porque você tem um fio de cobre imerso num fluido. Assumindo que está tudo em equilíbrio térmico, é uma hipótese razoável, assim, pelas dimensões, a gente sabe a temperatura da água e associa que é a temperatura do filamento aquecido. E calcula a resistência. Então, nós temos nesse experimento a relação RT explícita. Daí sairia, que eu acho que o João Vitor perguntou, não sei, o termômetro mesmo calculado. Eu optei por botar uma lâmpada para brincar com o efeito não ômico. Eu acho que é um charme a mais. Então dá para brincar e, nossa, veja só que diversão. Quer brincar mais ainda? Nós estamos usando uma ponte onde só um braço da ponte é um sensor. Eu poderia ter uma ponte onde 2 braços, ou seja, meia ponte, são variáveis. Ou ter uma ponte completa, os 4 lugares são variáveis.
Eu não sei se existe, eu não sei se é possível, nunca fui atrás disso, mas você imagina um carro onde em cada amortecedor você tem um sensor. Se qualquer um deles mexe, você informa, olha, aqui, o sistema saiu do horizontal. Então, talvez um drone, não sei se o drone pode fazer assim. Você tem um drone com 4 hélices, tá? Se qualquer coisa baixar aqui, você fala, saiu do equilíbrio horizontal, preciso compensar. Você pode ficar brincando. Estou chutando coisas. Tá? Se eu não estou errado, um sismógrafo funciona não com ponte de Wheatstone, uma ponte que é derivada de Wheatstone, com 3 braços sensores diferentes. Para você medir terremotos. Então você pode agora brincar com uma ponte de 1/4, ponte de meia ponte, ponte completa, e aí fazer o que você quiser. Ainda brincar com R3 e R4 para medir coisas de miliohm ou de gigaohm. Pô, isso é muito mais do que um Hellis voltímetro ou ohmímetro. Se há possibilidades de medidores e sensores, se você quer conversar com a natureza, conversar com uma máquina, conversar com um dispositivo, está aí uma boa maneira, um bom intermediário. Basta ter um transdutor adequado e conversa o que não falta. Tudo bem? Que mais? Que mais para hoje? Temos um tempinho ainda. Deixa eu ver aqui. Bom, uma pergunta que ninguém fez, vamos deixar para semana que vem, para vocês fazerem a conta, é o trabalho com incertezas. Vocês têm a incerteza do voltímetro e do amperímetro. Então, conseguem calcular o R pela lei de Ohm, propagando incerteza. Guarda. Vocês têm a certeza do R3, do R4 e do R1. Então, conseguem calcular o R da lâmpada pela ponte de Wheatstone, já somando os 2,3 do amperímetro, pela ponte de Wheatstone. E podem comparar as incertezas de cada resistor com cada método. Qual método é melhor? Wheatstone ou Ohm? Já com os dados calculados da incerteza. Qual propaga mais incerteza? E o resultado vai ser muito interessante. Deixa para a semana que vem, que isso é um monte de conta. Mas não bobeiam, faça essa propagação de incerteza. Vamos matar saudade da propagação de incerteza. Tá, tanto por Wheatstone quanto por Ohm. Ohm é só uma divisão, Wheatstone tem uma multiplicação e uma divisãozinha, nada mais. Dá para derivar, se você tem por Wheatstone R1, 3 e 4, 3 resistores, são 3 derivadas, são 3 termos naquela raiz quadrada, nada que monta direitinho, o Excelzinho, puxa o mouse e calcula tudo na hora. É só derivar corretamente e montar a equação final. Bem facinho. E super legal o resultado. Vale muito a pena essa conta. Mas vamos deixar para a próxima aula. Anotem aí. Façam e vamos discutir. Professor, Oi. sobre isso das incertezas, no item 5 que o senhor colocou lá no Moodle, você fala sobre comparar os valores médios e propagados nos itens 3 e 4. E os 3 e 4 são a incerteza pela ponte de Wheatstone e pela lei de Ohm, certo? Certo. Eu não entendi muito bem o que são esses valores médios. Para cada condição, você vai ter lá um certo R com a sua incerteza. Esse aqui é o que eu chamo de R médio. Esse R médio com a sua incerteza para Wheatstone e o mesmo R médio com a outra incerteza para Ohm. Então, os R's são praticamente... Os R's para Ohm e Wheatstone são os mesmos, mas eles variam de linha a linha. Então, o que você tem que comparar, que vai ser muito legal, são 2 comparações. Compara como que o valor nominal das incertezas variam. Pode fazer um gráficozinho, eu adoro gráfico, não tem jeito. Deixa eu voltar aqui a minha telinha.
Deixa eu compartilhar e dar uma sugestão aí. Você pode fazer um gráfico que é o seguinte: incertezas em função de R. Você vai ter, para a lei de Ohm, um certo R mais ou menos, vou chamar assim, de Ohm, e para a ponte de Wheatstone, você vai ter R mais ou menos o ponte de Wheatstone. O R é o mesmo. Tá? Então, você vai ter uma curva. Vou inventar aqui uma curva para Ohm e uma curva para a ponte de Wheatstone. Como que é esse gráfico? Se é para R pequeno, quem tem menor incerteza? E para R grande, quem tem menor incerteza? Mas esse gráfico ele é um pouco tendencioso, ele esconde. O legal não é trabalhar com a incerteza, mas sim com a incerteza relativa. Tá? E fazer esse gráfico aqui, ó. E como que dá as duas curvas? Como que dão? Tá? Você faz isso para Ohm e isso para Wheatstone. Por que você multiplica por 100 para dar em porcentagem? Pronto. Porque às vezes o valor nominal te engana. Tá? Você pode achar que está crescendo. Nossa, os valores são sempre crescentes. Mas se você tem lá, por exemplo, cresceu o valor, a incerteza de 1 para 2, nossa, está o dobro. Mas se o R que era 10 passou para 30, o 1 em 10 é pior do que o 2 em 30. Então, o que me interessa é mais a incerteza relativa do que a incerteza, vamos chamar assim, nominal. Então, faça esse gráfico aqui, tanto para a lei de Ohm, quanto para a ponte de Wheatstone. Vai dar um resultado muito legal. E vai chegar numa conclusão tão óbvia quanto fantástica, ou tão fantástica quanto óbvia. Você vai falar, nossa, mas isso eu já sabia desde o começo. Mas você está mostrando agora. Vai dar super bom. Manda ver que isso aí vai dar um bom trabalhinho. Gráfico simplesinho, sem complicação. Coloca os dados e olha, nossa, estou vendo exatamente isso. Então, boa diversão, vamos lá. E outra coisa em relação à incerteza, professor, nosso grupo estava calculando aqui e a gente ficou um pouco em dúvida sobre a incerteza do resistor pela lei de Ohm. É para fazer aquela do produto normal, que daria a raiz da incerteza sobre o valor inteiro, né, ao quadrado, mais... Não sei se... É uma divisão. Você tem o V com incerteza e o I com incerteza, não tem? Isso. Pronto, divide um pelo outro. É só dividir as duas incertezas? Não. Como é que calcula, como é que você propaga a divisão? Lembra disso? Então, é aquele cálculo comum, né, que você faz o valor, o dividido por I, aí você multiplica pela raiz, é isso? Isso, vamos dizer assim, V sobre I multiplicado por raiz de UV sobre V ao quadrado mais UI sobre I ao quadrado. Certo, foi isso que a gente fez mesmo. Obrigado. Não precisa nem derivar, porque só são dois termos mesmo, já está derivado na equaçãozinha. Se fosse o de 3, que é tudo isso, você tem que derivar. Deriva em relação a R1, a R3 e a R4. Aí você monta os três termos, soma, acha a raiz quadrada e fechou. Bonitinho vai dar. Tá bom? Então, a gente discute essa parte de incertezas para a aula que vem. E eu estou vendo também aqui, vocês vão ter que fazer no relatório um resumo estruturado. É a novidade do relatório. Resumo, dados experimentais, análise e conclusão. Esse resumo estruturado não é um texto pequeno. Tá? Tem lá o que é isso. É um texto pequeno, tá bom? Mas ele tem que ter contexto, problema, objetivo, método, resultados e conclusão. Isso em 10, 12 linhas, tá? Esse é um resumo estruturado. Tem que estar todo o relatório, desde a ideia que estimulou o trabalho. Por que eu estou fazendo o Wheatstone? Desde essa ideia até o que eu obtive especificamente. Da sacada, da ideia, da motivação, à conclusão. Tudo isso
tem que estar no resumo. E fazer um resumo estruturado não é fácil. Tá? Mas vocês têm que saber ser concisos, juntar as informações. Então, vai começar uma boa prática fazer esse resumo estruturado. E eu já espero que vai ser um desastre nos primeiros relatórios. Porque separar em cada etapazinha, montar um texto suave, não é fácil. Mas é fundamental. Vocês têm que ser concisos. Conversa de elevador, pitch, coisas rápidas. Tem que falar muito em pouco tempo, em pouco texto. Eu estou num congresso agora, semana que vem, que eu vou ter que falar em 5 minutos. Falei, pô, que sacanagem. O que eu estou trabalhando há 2 anos, eu tenho que falar em 5 minutos. Vamos embora. Então, eu vou ter que montar um texto e falar, ó, em 5 minutos tem que passar a ideia. Então, um pitch costuma ser 1 ou 2 minutos. Eu vou falar em 5, eu até estou bom demais, até tem sobrando. Mas é uma prática importante. Quer dizer, o meu público não tem mais do que 5 minutos para me aguentar. E se eu não convencê-los em 5 minutos, eu perdi a ideia. Bem-vindo ao mundo real. Então, o resumo é para praticar um pouco disso. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar por aqui? Sim, sim. Tá? Então, para a próxima aula tem a questão das incertezas, essa questão do resumo e mais o que tiver de dúvida, claro. Tá joia? Então, pessoal, vou fechar aqui a gravação. Deixa eu lá. Obrigado e já estou desligando aqui.